Vamos falar hoje sobre uma coisa chamada a chuva invisível. Então, vamos começar com uma pergunta bem provocadora, na verdade. Já pensou resolver um problema ambiental gigantesco, um daqueles que ameaçam o planeta todo, só para descobrir que, sem querer, a gente acabou criando o próximo? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E olha, a gente começa com uma vitória. Uma daquelas raras vezes em que o mundo inteiro se uniu e deu certo. Quem viveu os anos 80 e 90 com certeza se lembra daquela preocupação com o buraco na camada de ozônio, né? Foi um alarme global. E o Protocolo de Montreal foi um marco, um verdadeiro sucesso, que baniu os CFCs e ajudou a camada de ozônio a se recuperar. Só que a história não acaba aí. As substâncias que a gente criou para substituir os vilões da época, bem, elas escondiam um segredo. E esse segredo, hoje, literalmente, está caindo do céu em forma de chuva. Uma chuva invisível. E no centro de tudo isso está um novo poluente. O nome dele é meio complicado. Ácido trifluoracético, ou TFA para facilitar. Ele faz parte daquela família de substâncias que ficaram bem famosas, os PFAs, mais conhecidos como químicos eternos. E olha, esse apelido não é à toa, viu? Eles são teimosos, simplesmente não se decompõem na natureza. Uma vez que eles estão lá, eles ficam para sempre. E o grande problema aqui é o alcance disso tudo. O TFA não está só num lugar específico, ele está em todo lugar. Já foi encontrado na chuva, no solo, no gelo e, o que é mais assustador, no nosso próprio sangue e urina. E embora a gente ainda esteja estudando todos os efeitos a longo prazo na saúde, já existe a proposta de classificar ele como tóxico para a reprodução. Ou seja, é um problema que é ao mesmo tempo global e, sabe, muito pessoal. E a gente tem uma prova congelada no tempo de que isso não é um processo natural. Lá no Ártico, bem longe de qualquer fábrica, as amostras de gelo mostram que os níveis de TFA aumentaram 10 vezes. 10 vezes mais desde a década de 90. É só olhar para a linha do tempo que fica tudo muito claro. Bate certinho com a época em que a gente começou a usar os substitutos dos CFCs em massa. Antes de 1990, os níveis eram baixíssimos. Depois, eles disparam. A prova, ali, congelada no gelo, está contando pra gente que uma das nossas grandes soluções acabou mudando a química de todo o planeta. Ok, então as pistas apontam para os substitutos dos CFCs. Mas como os cientistas tiveram certeza? Como eles conseguiram ligar os pontos? Bom, a resposta parece coisa de filme de detetive. Uma verdadeira investigação forense da atmosfera. Os cientistas usaram modelos de computador super avançados para simular como essas substâncias químicas viajam e se transformam lá em cima, na atmosfera. Eles colocaram os dados das emissões e, bingo! O modelo previu exatamente a deposição de TFA que a gente está vendo no mundo real, inclusive lá no Ártico. Mas então, de onde vem esse TFA todo? O principal culpado, respondendo por quase 70% do total, é o HFC 134A. É um gás refrigerante super comum em sistemas de ar-condicionado no mundo todo. Irônico, né? As mesmas substâncias que nos mantêm frescos estão contribuindo para essa poluição persistente. E a conclusão da principal autora do estudo, a Lucy Hart, é bem direta. Ela disse que o estudo deles mostra que os substitutos dos CFCs são muito provavelmente a principal fonte atmosférica de TFA. Em outras palavras, a ciência bateu o martelo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, estima-se que entre 2000 e 2022, mais de 335 mil toneladas de TFA foram depositadas no planeta. 335 mil toneladas. É uma quantidade absurda de um químico eterno se espalhando invisivelmente por toda a superfície da Terra. E quando a gente pensa que a história não podia ficar mais complicada, ela fica. Porque, de novo, a gente está numa fase de transição. Agora, estamos eliminando esses HFCs por causa do aquecimento global. Mas e o que vem depois? A indústria já está se movendo para uma nova geração de substâncias, os HFOs. Eles são melhores para o clima, e isso é ótimo, claro, só que eles têm um pequeno, ou melhor, um grande problema quando o assunto é o TFA. E aqui a comparação é assustadora. O HFC antigo, que a gente já viu que é um problema, se decompunha em cerca de 9% virava TFA. Agora, os HFOs novos, que já estão sendo usados nos carros mais modernos, quando eles se decompõem, 100% vira TFA. É isso mesmo, 100%. Na tentativa de resolver o problema do clima, a gente pode estar aumentando o problema dos químicos eternos em mais de 10 vezes. E tudo isso nos coloca numa encruzilhada.
Esse acúmulo contínuo de um poluente que não desaparece levanta um monte de perguntas bem difíceis e desconfortáveis. A verdade é que a gente ainda não sabe o tamanho do impacto a longo prazo dessa exposição ao TFA. O que a gente sabe é que essa poluição não respeita fronteiras. Uma emissão na Europa pode virar chuva tóxica lá no Ártico. Isso levanta questões sérias sobre justiça ambiental, né? Quem causa o problema e quem, no fim das contas, sofre as consequências. A coisa chegou a um ponto tão sério que alguns cientistas já estão propondo classificar o TFA como uma ameaça ao limite planetário. Isso quer dizer que o acúmulo dele pode empurrar os sistemas do nosso planeta para um ponto sem volta, um ponto de desequilíbrio com consequências que a gente nem consegue prever. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. A história do TFA é um grande alerta, mostra um padrão que se repete. A gente substitui uma substância perigosa por outra e acaba criando um novo problema, uma nova consequência que a gente não esperava. A grande questão que fica é, como a gente quebra esse ciclo?